Olá, meus amores! Eu vou contar hoje para vocês a história da independência do Brasil, que, pelos registros históricos, dizem que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Pois bem, os portugueses, que de besta não tinham nada, vinham navegando por meio de uma esquadra com muitas caravelas em busca de especiarias. Mas chegar à Índia, será que era o que eles queriam? Uns dizem que eles se perderam, outros que não foi isso não. Os portugueses chegaram aqui já cheios de intenção. Aportaram na praia da nossa linda Bahia. Viram os índios primeiro. E os índios, eles eram os donos dessa terra todinha. E nem imaginavam as tristezas que lá vinham. No começo, pelos registros de Pero Vaz de Caminha, foi um contato amigável. Os brancos, tudo admirado daquele povo diferente, e os índios impressionados com tanta novidade. Nunca tinham visto nada daquilo. O que eles só viam era árvore, bicho, natureza. Então eles estavam muito encantados e muito impressionados com tanta novidade chegando ali na beira da praia. No começo, quando os portugueses descobriram o Brasil, o rei de Portugal não deu muito valor, porque ele tinha muitas riquezas vindo de outros cantos. Então, eles ficaram só levando uma madeira, que no tronco tinha uma tinta vermelha cor de brasa, muito valiosa naquela época. Aí, eles chamaram essa árvore de pau-brasil. E daí você já pode imaginar porque temos esse nome, né? Mas, por volta de 1530, as coisas mudaram muito. Mesmo naquele tempo, a fofoca já corria solta, minha gente. E outros países também vieram para cá buscar a madeira tão famosa. Então, o rei de Portugal, preocupado em perder as terras que eles encontraram, enviou pessoas para morar no Brasil. E aí eles dividiram o Brasil em lotes, chamados de capitanias, e cada uma pessoa de confiança do rei tomou conta de um pedacinho de terra do Brasil. Desse jeito, as primeiras vilas foram fundadas, onde hoje é o estado de São Paulo. Durante muito tempo, era levar riqueza para lá e nada para cá. Até que um tempo, a França invadiu Portugal. Ô povo para gostar de guerra, viu? Aí o rei Dom João VI juntou a família real e um bocado de gente e veio morar no Brasil. Aí vocês imaginam, né? O rei vindo morar no Brasil, vocês acham que ele não ia querer luxo? Então houve muitas construções, muito desenvolvimento, pois quem já se viu um rei sem luxo, né? Nesse tempo, o rei decretou o Brasil Reino Unido de Portugal. Sendo assim, ele governava Portugal, morando aqui no Brasil. Então, quando as coisas se acalmaram em Portugal, depois de um bom tempo do rei morando aqui, ele resolveu voltar. Mas aí deixou o filho dele, o príncipe Dom Pedro I, governando o Brasil. E durante mais ou menos uns 15 anos, o Brasil ficou assim, sendo o Reino Unido de Portugal e Dom Pedro vivendo e governando aqui. Até que os portugueses começaram a exigir que o príncipe voltasse para Portugal. Mas só em janeiro de 1822, segundo conta a história, o príncipe resolveu ficar. Essa data é conhecida na história como o Dia do Fico. Aí começou uma campanha para o Brasil não pertencer mais a Portugal e ser um país independente. Sabe como é, né? O rei mandava uma ordem, o príncipe não obedecia. O príncipe dava uma ordem, o rei de Portugal desdizia. E nesse vai e vem que acontecia no Brasil, o povo que arrodeava o rei, de olho nas riquezas daqui, tudo que o Brasil tinha a oferecer, pressionaram Dom Pedro a declarar a independência. E ele, que queria mesmo é ficar,
Assim conta a história, no dia 7 de setembro de 1822, declarou o Brasil um país que não precisava mais obedecer a Portugal, e sim a ele, Dom Pedro I, o imperador do Brasil. E assim, o Brasil teve o seu primeiro rei e se tornou independente de Portugal. Por isso, nós comemoramos no dia 7 de setembro a independência do Brasil. Bom, o reinado de Dom Pedro é uma outra história e a gente conta depois.